Eu estou fazendo um segundo vídeo hoje porque nós acabamos de receber uma notícia muito triste agora à tarde, que foi a morte do neto do ex-presidente Lula. Arthur, neto de Lula, tinha apenas 7 anos e foi vítima de uma meningite. E toda vez que uma criança, um jovem, ainda mais uma criança de 7 anos, acaba morrendo, é como se algo errado tivesse acontecido porque fere o fluxo natural das coisas. Então eu nem consigo imaginar, mas acredito que a família deve estar arrasada, é um momento de muita tristeza para todos e eu gostaria de deixar desde já todas as minhas solidariedades, todo o meu sentimento para a família nesse momento tão difícil, deve ser possivelmente o pior para muitos da família do ex-presidente Lula. E assim, essa situação não deveria, mas ela vai acabar descambando para o lado político, porque como Lula é um político e é o homem mais poderoso da América Latina, haja vista todo o resultado da eleição de 2018, com o mesmo preso, mesmo sem aparecer publicamente durante a campanha, Lula teve uma interferência direta ali no resultado da eleição, com articulação para isolar o Ciro Gomes, os votos para Haddad, até mesmo Bolsonaro se beneficiou com o ex-presidente Lula. Então, tudo que envolve Lula vai acabar indo para o lado político. E vai ser usado, mesmo que de modo direto ou indiretamente, pelos dois lados, tanto por apoiadores quanto por aqueles que são críticos ao ex-presidente Lula. Isso já virou um ato político quando você olha nos comentários, é só você entrar nas notícias da UOL, ver os comentários das pessoas, o que elas estão fazendo lá, é algo que você fica assustado. Como eu falei, esse assunto não deveria ir para o lado político, mas ele vai acabar indo inevitavelmente, porque tudo que envolve Lula acaba indo descambando para o lado político. Ainda mais uma situação que é muito semelhante a uma situação que ocorreu há um mês e meio atrás, envolvendo o irmão do ex-presidente Lula, o Vavá, que também faleceu. Lula solicitou a sua ida ao velório do irmão para prestar as suas últimas homenagens e ele também solicitou a ida ao velório do neto para prestar as suas últimas homenagens. É permitido na lei que um preso solicite, que um preso possa ser liberado, então há todo um processo para ver se vai ser liberado ou não, não é obrigatório, não é compulsória a liberação, então tem que passar por um processo, ele pode ou não ser liberado. Lula solicitou para ver o irmão, houve uma demora burocrática ali para sair a liberação ou a negação do pedido de Lula, e depois de muito tempo o pedido de Lula para comparecer ao velório do irmão foi negado. A alegação foi de que não haveria contingente suficiente para zelar pela segurança de Lula, para zelar pela segurança dos presentes, porque poderia haver um deslocamento muito grande de pessoas para o velório, e isso poderia colocar em risco a segurança das pessoas, a segurança dos presentes, e também poderia virar um comício, um palanque para Lula discursar, enfim, falar com a multidão. Lula e seus advogados recorreram ao STF e depois o STF autorizou a ida de Lula ao velório do irmão. Só que já havia sido a liberação, foi feita muito tarde, o Lula iria perder, não iria ter tempo hábil para chegar ao velório. Mesmo assim, ele estava autorizado a se deslocar para São Bernardo para poder estar ali junto com seus familiares. Mas Lula achou que não havia mais sentido e cancelou a sua ida a São Bernardo. E agora, mais uma vez, ele solicita para poder comparecer ao velório do seu neto. E se você ver os comentários, isso já virou um assunto político. A morte do neto de Lula acabou descambando para o lado político, porque, como eu falei, Lula é um político e tudo que envolve a figura do ex-presidente acaba indo para o lado político, seja para os seus apoiadores, seja para aqueles que não gostam dele, para os seus detratores. E assim, toda essa situação, ela tem a culpa de tudo isso é do judiciário. Porque existem duas situações: o pedido de Lula ser liberado, ser aceito, e o pedido de Lula ser recusado. Se o pedido de Lula for recusado, é claro que muitas pessoas vão bater palmas para a atitude do judiciário, porque Lula está preso, é perigoso, ele não poderia ir, ele poderia fugir, como se alguém de quase 80 anos escoltado, ali, com mais de 70 anos escoltado, pudesse participar de alguma fuga. Mas enfim, então Lula poderia fugir, poderia colocar a segurança das pessoas, muitas pessoas vão aplaudir. Só que também muitas pessoas vão criticar a decisão caso a justiça negue o pedido de Lula para ir ao velório do neto, porque, poxa, é o neto do ex-presidente, então vai ser uma atitude vista com maus olhos, até mesmo por detratores de Lula. Pode parecer que a justiça está negou, na verdade, né, a possibilidade do avô sepultar o seu próprio neto, então isso pode soar como sendo uma crueldade, e aí também os apoiadores de Lula vão utilizar isso para poder capitalizar politicamente em torno da situação. Só que se a justiça liberar a ida de Lula para ver o seu neto, para velar o seu neto, vai haver o outro argumento. Poxa, mas espera aí,
Por que não foi liberado também com o Vavá? Por que agora foi e antes não foi? Então, antigamente havia uma perseguição política, então isso reforça toda aquela narrativa de que o Lula é um preso político. Tanto a liberação quanto a negação do pedido de Lula para ir ao velório do seu neto tendem a fortalecer a ideia de que Lula a narrativa de que Lula é um preso político. E essa narrativa vem ganhando força ao longo dos últimos tempos pelas ações do próprio governo Bolsonaro e pelas ações do próprio Sérgio Moro, com todo o discurso anticorrupção, e agora que ele já abrandou o seu discurso anticorrupção, o próprio Bolsonaro mantendo alguns ministros que tiveram problemas na justiça, outros já foram condenados, mantendo o ministro do Turismo, ainda não caiu, Gustavo Weber não caiu, mas o ministro do Turismo, por algo muito parecido com a candidatura dos laranjas, permanece no seu cargo, então a população já começa a ficar um pouco desconfiada de todo aquele discurso de combate à corrupção, isso que Bolsonaro entoou, que foi a pedra angular de toda a campanha de Bolsonaro, e tudo isso favorece a narrativa de que Lula é um preso político, ou de que Lula foi um perseguido, de que Lula foi um injustiçado. Tudo isso favorece a narrativa, e esse episódio do netinho da morte, do netinho do ex-presidente Lula, não deveria ir para o lado político, mas infelizmente vai acabar indo. Seja pelos apoiadores, seja pelos detratores de Lula, isso tende a virar algo político, o que é uma pena, mas basta você ver os comentários nas notícias que você vai ver as manifestações das pessoas, muitas delas manifestações que você fica assim, chocado como alguém pode acabar falando algo desse tipo. E como esse assunto tem toda um potencial de ser uma enorme repercussão, eu decidi fazer mais um vídeo hoje por conta disso, porque eu não poderia deixar para amanhã, porque amanhã tem um outro assunto que é também bem relevante. E toda essa situação, ela foi causada pela justiça, porque agiu de modo, ao meu ver, equivocado lá atrás, com relação ao episódio do irmão, e agora tem uma situação muito semelhante. E agora a justiça vai ter que ter muito jogo de cintura, vai ter que ter muita destreza, muita inteligência para saber lidar com essa situação. De fato, vai ser bastante complicado e a justiça vai ter que ter muita habilidade para saber, mais uma vez, lidar com essa situação sem descambar para uma revolta dos petistas, sem descambar para uma revolta dos opositores de Lula e sem tentar transformar isso em um ato político, sem transformar isso em algo político em respeito à situação toda que envolve o neto do ex-presidente Lula. Mais uma vez, gostaria de deixar as minhas solidariedades para a família, os meus sentimentos, porque deve ser um momento horrível, eu nunca passei por isso, ainda bem, né? Nunca passei por isso, e deve ser uma situação muito triste para a família, eles devem estar sem chão. Então eu espero que, mais uma vez, que a justiça possa agir de modo inteligente, de modo sensato, respeitando o momento que a família está passando. E, enfim, vai acabar descambando para o lado político, infelizmente, mesmo sendo a morte de uma criança. É uma situação bastante complicada. E assim, bom, mais uma vez, as minhas solidariedades para a família, e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.